Uma cama cheia de gente. Sua cama de casal é um dos lugares mais cheios de gente da face da Terra, você sabia? Está transbordando de pessoas, algumas das quais você nunca viu, mas estão todas ali, todas afetando sua intimidade sexual, olhando por cima de seus ombros e moldando a qualidade do seu prazer sexual. Não olhe atrás do travesseiro, mas saiba que seus pais estão espiando bem ali. E se você acha que isso é ruim, é melhor você se acostumar, porque os seus sogros estão escondidos debaixo do travesseiro do seu cônjuge. E o que dizer do pé da cama? Ali estão os seus irmãos e os irmãos do seu cônjuge. Debaixo da cama, é melhor nem começar, Josué. Afinal de contas, do que estou falando? Você chega ao casamento com mais bagagem do que você imagina, do que você percebe. Essa bagagem formou aquilo que chamam de regulamento. São crenças inconscientes que dizem o que você tem e como as coisas devem ser feitas, especialmente na cama. Uma grande parte da minha prática de aconselhamento é dedicada a ajudar pessoas a entenderem o seu regulamento. Porque, na verdade, é ele que determina tudo que se relaciona à vida de alguém, especialmente a sua sexualidade. Talvez você diga, Josué, eu não sabia que tinha um regulamento. Poucos têm consciência disso, mas todos nós ficamos muito furiosos quando alguém quebra o nosso regulamento. Um marido acabará pagando pelos erros de seu sogro, assim como a esposa pagará caro pelos erros de sua sogra. Você não está se casando com alguém sem passado. Você não está se casando com alguém sem passado. Você irá para a cama com uma pessoa que foi profundamente marcada pela ordem de nascimento, pelo estilo de criação de filhos adotados por seus pais e por suas experiências no início da infância. Ela pode vir nua para a cama, mas a última coisa que estará é sozinha. Seu regulamento sexual. Preste atenção. Fernanda quer ser surpreendida pelo sexo. Ela quer espontaneidade, criatividade e variedade. Ela se irrita com o tédio e quer que seu marido sempre a mantenha na expectativa. Uma das lembranças favoritas da Fernanda é que um dia o seu marido trouxe para a cama um frasco de óleo com perfume e um tecido impermeável para colocar sobre os lençóis da cama. Os dois cônjuges rolaram um por cima do outro e fizeram uma bagunça, gente. Mas aquilo foi espontâneo, gerou muitas risadas e Fernanda se divertiu pra valer. Agora, veja a diferença. Ana odeia ser surpreendida. Ela quer saber o que vai acontecer com pelo menos 24 horas de antecedência. Se ela e o seu marido vão ficar nus ao mesmo tempo, é preciso haver uma toalha debaixo de cada um antes que os parceiros troquem fluidos corporais, de modo a evitar que esses mesmos fluidos toquem o lençol. Os dois devem ter se banhado e todos os dentes devem ter sido escovados 30 minutos antes do início do sexo. A ideia de fazer uma enorme bagunça ou produzir ruídos altos a esfria e em vez de excitá-la. Se o marido de Ana trouxesse para a cama um frasco de óleo cheiroso, ela diria, e o que você acha que vai fazer com isso? Vou levar meio-dia só para limpar essa sujeira. Você já tentou remover essa coisa? A pergunta é, por que essa diferença? Veja um outro exemplo agora com um homem. Paulo deseja que sua esposa tenha iniciativa sexual. Ele adora quando ela o empurra para a cama e pula em cima dele. É a coisa mais estimulante do mundo ver sua esposa, sua mulher, participando ativamente do ato sexual e, na verdade, tentando encontrar uma posição na qual ela receba maior estímulo. E quando ela expressa a intensidade do prazer que está sentindo, Paulo mal pode
conter seu entusiasmo. Agora, veja uma outra situação, um outro exemplo. Carlos precisa estar no controle o tempo todo. Ele considera qualquer iniciativa por parte de sua esposa como um desafio à sua masculinidade. Ele tem que decidir o que fazer, quando fazer e como fazer, sem dar chance para que ela argumente. Por que esses dois homens são tão diferentes? Uma das grandes armadilhas ao fazer uma reflexão como esta é que não há dois homens ou duas mulheres iguais. Os homens podem ser tão diferentes um do outro quanto os gêneros podem diferir entre si. Ainda que a gente possa generalizar, todos os estereótipos, eles vão se mostrar falsos para alguém. Razão pela qual a comunicação individual, gente, é tão importante no casamento. Eu posso até dar um conselho sobre o que a maioria dos homens gosta, mas esse mesmo conselho pode, na verdade, enojar o seu marido, esposa. De fato, não há troca melhor para um casal do que ouvir uma reflexão como esta juntos e discutirem os pontos divergentes à medida que eles aparecem. Qual é a razão dessa grande variedade de estilos do ato de fazer amor? Em 90% dos casos, isso tem a ver com o regulamento de uma pessoa. O regulamento de Fernanda diz: o sexo é mais agradável quando é divertido, espontâneo. Afinal de contas, a vida é curta demais para fazer alguma coisa da mesma forma duas vezes. Agora, veja o regulamento de Ana. Ela diz: o sexo precisa ser controlado por padrões rígidos, a fim de que não saia do controle. E o regulamento do Paulo? O regulamento do Paulo diz o seguinte: o sexo é mais significativo quando minha esposa me procura e me mostra o caminho, me guia, enquanto o do Carlos diz o seguinte: o sexo é bom quando eu estou no controle. Estes argumentos são moldados pelas reações que tivemos às nossas experiências da infância, a nossa criação e a nossa ordem de nascimento. Gente, dentro das famílias, os regulamentos normalmente têm algumas semelhanças, mas também terão diferenças marcantes. Em uma análise, seu regulamento é algo bastante individual e determina praticamente tudo o que você faz. A questão dos regulamentos aqui, em geral, são inconscientes. É provável que Fernanda não saiba explicar por que simplesmente precisa ter uma toalha embaixo dos dois, assim como Carlos não conseguiria colocar em palavras por que ficaria louco se a sua esposa tentasse assumir o controle. Mas essas regras inconscientes governam cada ato sexual do qual eles participem. Agora, entenda o seu regulamento sexual a partir das influências dos pais. Querem ver? Para começar a descobrir quais são essas regras não escritas e frequentemente inconscientes, faça a si mesmo algumas perguntas. Vou repetir, faça a si mesmo algumas perguntas. O que mais me irrita na cama? De modo geral, o que mais me satisfaz sexualmente? O que me faz perder todo o interesse no sexo? O que gera o maior interesse no sexo? Que pedido ou atitude sexual mais me amedronta? Agora, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo, a si mesma, por que isso acontece? Por que a ideia de sexo oral me enoja, enquanto tantas outras pessoas o acham excitante? Por que deixar as luzes acesas me faz esfriar sexualmente, enquanto excito outras pessoas? Por que preciso que meu cônjuge seja a pessoa que sempre dá início à intimidade, se outros fazem de forma diferente? Parte da resposta pode estar na maneira como você foi criado para pensar em sexo. Algumas pessoas, particularmente oriundas de lares muito religiosos,
foram ensinadas que o sexo é algo sobre o que não se deve falar. Sim, o sexo é necessário para povoar o mundo, mas vamos fingir que ele nem sequer existe no resto do tempo. Se uma pessoa cresce nesse ambiente, talvez nunca se sinta plenamente livre para deixar isso de lado e desfrutar da experiência sexual em si. Veja por que você precisa se questionar e trazer a influência oculta para a superfície. Uma vez que você entende a influência, pode decidir se ela é saudável ou não. Pode optar por mantê-la ou não. Se ela estiver atrapalhando seu casamento, você então vai livrar-se dela. Portanto, faça perguntas a si mesmo. Seus pais eram afetuosos? Você teve o tipo de mãe que sempre batia na mão do seu pai quando ele tentava acariciá-la, flertar com ela? Seu pai era muito frio em relação a você e sua mãe? Ele usava a mão apenas para ferir e nunca para acariciar? E o mais importante, esse estilo de criação distorceu sua visão da expressão sexual? Talvez você tenha tido o problema oposto e seus pais o enojaram por serem libertinos. É possível que ainda menina você tenha encontrado algum material pornográfico no quarto do seu pai e a visão daquelas imagens a tenham repugnado, levando você a dizer: nunca farei nada assim. Ou pior ainda, você pode ter sofrido abuso, o que a tornou praticamente incapaz de confiar em outro homem. Todo toque lhe parece uma violação, mesmo consciente de que seu marido a ama. Infelizmente, muitos maridos nem mesmo sabem que a esposa sofreu abuso sexual. Não sei dizer quantas vezes na minha prática de aconselhamento fui o primeiro a descobrir, a primeira pessoa com quem a mulher vítima de abuso conversou sobre sua desgraça. Fico impressionado por verificar que um homem que está casado há 10 ou mesmo 15 anos não saiba quanto sofrimento há no passado da sua esposa. O marido acredita que sua mulher é frígida sem perceber que ela foi paralisada pela dor e pela vergonha. E ele acaba pagando por isso. Agora, veja só, a ironia é que uma mulher que sofreu abuso costuma correr para o casamento justamente com uma desculpa para dizer não ao sexo. Ela sabe que o marido não vai usá-la nem abusar dela, de modo que aceita a proposta de casamento com alegria, pensando que uma vez que esteja dentro das fronteiras seguras do matrimônio, poderá dizer adeus ao sexo. O triste fato de tudo isso é que o homem que realmente ama uma mulher como essa é aquele que acaba enfadado. Se você sofreu abuso no passado, eu quero recomendar para você a leitura de um livro muito bom, Lágrimas Secretas, do Dr. Dan Allender. Seja qual for o caso, saiba que você foi moldada em profundidade, particularmente pelo pai do sexo oposto. Se o pai de uma mulher abusa dela sexualmente ou em algum outro aspecto, ela terá dificuldade para abrir-se sexualmente para seu marido, embora possa ter sido promíscua com muitos namorados. Se, por outro lado, ela teve um relacionamento bastante sadio com o pai, provavelmente terá menos problemas para chegar ao orgasmo e a tendência é que tenhamos muito menos inibição na cama. Neste caso, entregar-se de forma plena ao seu marido será algo natural e seguro para ela. Um homem que viveu com uma mãe dominadora e controladora pode não gostar de uma esposa sexualmente muito agressiva. Um homem que recebeu amor bondoso de sua mãe e que foi ensinado a respeitá-la, em geral, não terá muito problema na área sexual. Você percebe como o nosso comportamento sexual tem muito a ver com a forma como fomos educados e o ambiente onde nós vivemos? Aconselho você
a não perder os próximos vídeos, onde eu vou dar sequência nesse assunto tão importante e libertador. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, a sua pergunta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva ainda hoje. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o nosso próximo vídeo.